Seja muito bem-vindo à primeira aula gravada aqui em Israel desse curso de introdução à pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Essa pós-graduação vai revolucionar a forma como você enxerga a relação entre ciência e fé. E se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Silva, tenho doutorado em Teologia, doutorado em Arqueologia e já vim mais de 40 vezes aqui em Israel, são mais de 20 anos desenterrando evidências que comprovam a veracidade histórica desse livro aqui, da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero quebrar um paradigma que tem prejudicado muitos leitores da Bíblia ao redor do mundo. É a ideia de que o mundo acadêmico é antagônico à fé. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo conseguiu plantar na mente das pessoas. A verdade é exatamente o contrário. O conhecimento histórico, secular, acadêmico, pode sim ser um grande aliado à fé cristã e à interpretação correta da Bíblia Sagrada. E nas próximas aulas eu vou mostrar isso para você através de 3 pilares fundamentais que transformam qualquer leitor da Bíblia num especialista em conhecimento da Bíblia Sagrada. O primeiro pilar, história e contexto, como o ambiente cultural dá vida às Escrituras. Pilar 2, a arqueologia. Como as evidências históricas não apenas confirmam a historicidade dos relatos, mas também nos ajudam a entendê-los. E o terceiro pilar, a exegese avançada, onde técnicas de interpretação, como por exemplo aquelas que Jesus usava, nos ajudam a entender a Bíblia. Nós vamos mergulhar ao primeiro pilar científico, que é o contexto histórico das Escrituras. E eu vou revelar algo para você que vai te deixar de boca aberta, de queixo caído. Você sabia que antes mesmo de nascer, Jesus já estava cumprindo profecias e expectativas, até mesmo fora de Israel? Ou seja, mesmo fora do povo judeu, havia uma expectativa de que o Filho de Deus nasceria na mesma época em que nasceu Jesus. O mundo inteiro estava, numa certa maneira, esperando ansiosamente pelo cumprimento de antigas profecias, que hoje estão representadas apenas de maneira fragmentária em documentos egípcios, romanos e até gregos. São documentos proféticos que falam que um grande libertador nasceria e viria da Judeia. Ele viria como Filho de Deus para salvar a humanidade. Então você vai descobrir hoje, por exemplo, por que os magos vieram, provavelmente da Pérsia, para procurar o recém-nascido rei dos judeus. Você vai descobrir também por que uma estrela foi o sinal ou o símbolo universalmente reconhecido para a vinda do Messias. E também vai descobrir como realmente era viver na época de Cristo, que era bem diferente dos tempos atuais. Enfim, são revelações que vão chocar você. E talvez o mais impressionante, Jesus não nasceu numa estrebaria, no sentido moderno da palavra, como muita gente imagina, num lugar cheio de cavalos, bois, um curral. Você vai perceber como estudar o contexto histórico da época ajuda a dar mais profundidade emocional e intelectual ao conhecimento que nós temos da Bíblia Sagrada. E toda essa informação, é claro, pode ser transportada desde o passado até hoje com lições de vida muito próprias que estão coadunadas com o texto das Escrituras. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você as convicções que havia sobre a vinda de um Messias mesmo antes de Jesus nascer. Antes de Cristo vir a esse mundo, havia no ambiente greco-romano uma evidência, ou pelo menos uma expectativa, de que o Filho de Deus nasceria. Historiadores como Tácito, Suetônio afirmavam o seguinte: começando por Tácito, no livro Histórias 5.13, ele afirma: a maioria estava convencida de que nas escrituras antigas de seus sacerdotes estava contida a previsão de que, nesse tempo, o Oriente prevaleceria e da Judeia viria alguém que governaria o mundo. Essa ambígua profecia, como acontece com os oráculos, se aplicava a Vespasiano e Tito, mas o povo, segundo o costume humano, entendia que era o seu próprio libertador prometido. Do mesmo modo, Suetônio também nos brinda com essa afirmação. Havia por todo o Oriente uma antiga e constante convicção de que, nesse tempo, alguém vindo da Judeia se tornaria o Senhor do mundo. Essa profecia, como os eventos mostram depois, referia-se ao império de Vespasiano e Tito,
Mas os judeus, interpretando-a erroneamente, rebelaram-se. Suetônio, Vida dos 12 Césares, Vespasiano 4. Alguns tradutores colocam no plural a fala de Suetônio e Tácito, dizendo que viriam da Judéia os dominadores do mundo. Mas os intérpretes acham que, nesse caso, eles estariam forçando ao plural a expressão daqueles que viriam para fazer jus a Vespasiano e Tito. De qualquer maneira, o que esses historiadores romanos estão nos dizendo é que mesmo no Império, fora do núcleo judeu, havia uma expectativa que, no primeiro século, viria o Salvador, ou os Salvadores, se você quiser, e essa salvação viria da Judéia. Esses historiadores, portanto, mostram que a expectativa messiânica não era exclusiva dos judeus. Pessoas que não faziam parte dos descendentes de Abraão também estavam aguardando a salvação do mundo. E o mais incrível, eles sabiam, por profecias que hoje se perderam, que a salvação, ou os salvadores, viriam da Judéia, exatamente de onde vem o Messias judeu, de onde vem Jesus de Nazaré. Agora, veja que interessante, num resumo, eles estavam dizendo que aquela crença levava muitas pessoas a acreditarem que os tempos messiânicos estavam às portas. E esses historiadores, eu quero lembrar, eram romanos, eles não eram judeus. E eles mostram que havia expectativa messiânica na época em que Jesus nasceu. Nós temos também uma evidência através de moedas romanas. Por exemplo, veja essa moeda que aparece na sua tela. Ela é de Augusto César e nela ele é chamado de o Filho de Deus. E também traz uma estrela anunciando a chegada desse Filho de Deus. Esta outra moeda é de Herodes o Grande e ele também traz um capacete com uma estrela na ponta, indicando que ele era aquele que cumpria o desígnio da estrela messiânica, anunciando a chegada do Salvador. É interessante que nessa moeda de Herodes existem duas letras, que eu vou mostrar para você agora também na tela, que são nada mais nada menos que o monograma ou a abreviação do nome Christos. E aqui eu preciso explicar algo para você. Christos é uma palavra grega que, por sua vez, é a tradução da palavra Mashiach em hebraico. E tanto Mashiach como Christos significam o ungido. Aportuguesando, nós falamos Messias e Cristo. Esses dados que eu estou apresentando são evidências físicas que você pode ver, tocar, analisar. E eu acho isso incrível. O que você acabou de descobrir é algo que pouquíssimos cristãos sabem. O nascimento de Jesus não foi um evento meramente judaico, mas universalmente aceito naquela época. Isso não é apenas arqueologia, isso é contextualização histórica profunda dos evangelhos para ajudar você a compreender melhor a Escritura Sagrada. E você percebe, quando dominamos essas técnicas, o texto bíblico começa a ganhar mais vida, ou pelo menos ficar mais claro. É por isso que eu criei essa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação Bíblica para você dominar essas ferramentas históricas, exegéticas e se tornar um verdadeiro especialista em estudos bíblicos. Agora vamos para a parte mais reveladora de nossa aula. Prepare-se, pois você vai descobrir como Jesus realmente nasceu. E para isso eu quero mostrar para você uma casa da época bíblica que está aqui nesse sítio arqueológico. Sabe de onde que eu estou dando essa aula para você? Da cidade de Corazim, onde Jesus esteve, pregou e fez muitas mensagens. E você vai se surpreender com o que eu vou mostrar. Está lá dentro na casa. Vamos lá comigo? Aqui nós temos restos de uma casa dos tempos bíblicos. Deixe-me apenas abrir um parênteses para falar com você um debate que há na academia. Muitos arqueólogos acreditam que essas casas seriam próximas ao período bizantino, isso é, após a época de Jesus. Outros, porém, com base na arquitetura, no fato das casas serem feitas de pedra basáltica, acreditam que elas podem sim ser casas da época de Cristo, que ainda estavam em funcionamento na época bizantina. Então, embora nós tenhamos esse debate cronológico, o fato é que as ruínas que encontramos aqui ilustram perfeitamente o cenário da época de Jesus. Também é bom deixar claro que Jesus não nasceu aqui em Corazim. Ele nasceu na cidade de Belém da Judéia.
Porém, falando em termos arquitetônicos, o que encontramos aqui, repito novamente, ajuda você a entender o contexto dos evangelhos e a responder àquela questão: onde nasceu Jesus e por que não seria numa estrebaria, no sentido moderno da palavra. Mas antes de entrar nesse tópico do nascimento de Cristo, eu quero contar algumas curiosidades para você. A primeira delas é que as casas aqui da Galileia são feitas majoritariamente de pedras basálticas. Somente no período bizantino, uma das razões pelas quais eles creem que essa casa é mais antiga, é que começaram a usar pedra calcária. Porém, na época de Jesus, eram essas pedras pretas, vulcânicas, você vê que elas são bastante porosas, e isso me chama a atenção para um outro aspecto. A Bíblia fala, ou melhor, os evangelhos, que Jesus era carpinteiro. E isso leva muita gente a imaginar Jesus numa marcenaria, fazendo cadeiras, mesas, móveis de um modo geral, mas lembremos, ele não era marceneiro, ele era carpinteiro. A expressão carpinteiro entrou nas nossas Bíblias via língua inglesa, porque nos Estados Unidos, como também em muitos países da Europa, o carpinteiro era aquele que construía casas, porque você sabe, muitas casas americanas, por exemplo, são feitas de madeira. Então você contrata geralmente um carpinteiro para construir a sua casa, correto? Mas de qualquer maneira é um construtor. E isso faz sentido com a palavra grega para a profissão de Cristo, carpinteiro, que é tekton. Agora, veja bem, tekton é construtor em grego. Tanto é que quando você estuda a arte da construção, você estuda arquitetura. E o chefe dos tektons era o arquitecton, de onde vem o nome arquiteto, arquiteta, arquitetura. Aliás, a minha esposa é arquiteta, por isso que eu já estou dando esse exemplo aqui com muito carinho no meu coração. Continuando a nossa explicação, você vê que no Brasil, diferente dos Estados Unidos e Europa, onde você contrata um carpinteiro para fazer a sua casa, nós contratamos um pedreiro. Perceba? E por quê? Porque no Brasil, o elemento básico para as construções são tijolos, pedras, cimento. E assim também era aqui na Galileia, você não tem tantas árvores assim. Então, a matéria-prima para as construções eram pedras, de modo que, de certa forma, eu poderia dizer que Jesus era um pedreiro, mais do que um carpinteiro, ou um construtor de casas. O máximo que eles usavam de madeira eram portas, janelas, e muitas casas nem janelas possuíam. Então, quando você entrava numa casa judaica daquela época, você tinha as estruturas de pedra, e aqui era a entrada da casa. Mas uma coisa me chama a atenção. Vou pedir o Maurício para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um buraco. Veja bem, o Maurício vai mostrar. Eu tenho um buraco aqui. Eu tenho um outro buraco do lado de cá. E se nós formos para o outro lado da porta, você vai ver que eu tenho outros dois buracos também na mesma posição. Um buraco aqui, outro buraco aqui. Qual a razão desses buracos? Já imaginou? Se você falou tranca da casa, você está certo. Porque aí vocês estão do lado de fora, vocês estão na rua, eu estou do lado de dentro. Então o dono da casa fechava a entrada e colocava os ferrolhos aqui para proteger a entrada da casa. Era o chaveamento daquele tempo. Porém, há um buraco aqui que não tem correspondente do outro lado. Ele está solto. Qual seria a função desse buraco? Nesse caso, não seria de proteção, seria para atender a uma orientação divina que está no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler essa passagem para vocês, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Olha a orientação que Deus deu ao povo de Israel no capítulo 6. No versículo 4, Deus colocou qual seria o resumo da fé hebraica. E diz assim, Deuteronômio 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas serão por frontal entre os seus olhos. E no verso 9 complementa, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então os judeus daquela época
escreviam essas palavras num pedacinho de papiro ou pergaminho, colocavam nesse buraco aqui, colocavam uma pequena argamassa e todas as vezes que alguém entrava na casa, ele punha a mão e beijava em sinal de reverência. Você já deve ter ido à casa de algum judeu e percebeu que logo na entrada, à direita, você tem um pedaço, um elemento assim colocado, que é chamado de mezuzá. Você já deve ter visto em casa de judeus. Até hoje, os judeus têm essa prática de colocar uma mezuzá na porta da sua casa, com 3 letras em hebraico, a letra Shin, a letra Dalet e a letra Yud, que significa o protetor das portas de Israel. E essa prática, esse costume, já vem desde os tempos de Moisés e era praticado também nos dias de Jesus. Vamos entrar então nas ruínas dessa casa para você entender como funcionava o ambiente em que a família morava. Aqui era uma casa de uma família talvez de classe média, se eu posso usar essa expressão para aquela época, porque eles moravam na parte nobre da cidade. Mas, diferente do que nós imaginamos, as casas daquele tempo não tinham todos os serviços e confortos que nós temos hoje. Por exemplo, as casas não tinham um banheiro interno. Elas não tinham. Não havia chuveiro, esse tipo de coisa. E normalmente as casas tinham apenas um cômodo que ficava na parte superior da casa. Então, certamente essa casa tinha uma espécie de mezanino, uma parte superior, onde a família ficava junta durante a noite, durante o período do frio, um cômodo apenas. Isso eu sei que surpreende a muitas pessoas. E o gesto de construção da casa, ou formato, obedece uma estrutura arquitetônica que até ilustra ou nos dá a entender uma passagem de Jesus. Quer ver? Olha o arco ali em cima. Você está vendo? Todas as casas tinham esse arco, e esse arco era o que dava justamente a sustentação tanto da estrutura da casa como da parte de convivência que ficava na parte de cima. E se você olhar, era uma forma muito inteligente de construção, porque o arco ele era colocado assim, e hoje os arqueólogos colocaram um pouco de cimento para evitar que isso possa colapsar, mas na época de Cristo esses arcos não tinham cimento. Eu vou com o Maurício até essa parte aqui, vou mostrar melhor o arco para vocês. Vem comigo. Olha aqui embaixo. Você tem o arco completo e a parte que está no meio, a pedra que está justamente fazendo toda a amarração do arco, é chamada de pedra angular. Por que pedra angular? Porque ela está justamente sustentando o ângulo. Então você tinha a pedra angular, que fazia parte da estrutura, está lá em cima, a pedra do meio mesmo, que o Maurício mostrou, e você tem a segunda pedra, que é a pedra de esquina. Qual é a pedra de esquina? É essa pedra daqui, que dá a sustentação da base do arco. Então, para que uma casa esteja bem estruturada, ela tem que ter um arco muito firme. E esse arco, por sua vez, era sustentado por 2 pedras. A pedra angular, que ficava no meio, e a pedra de esquina, que ficava na base. Jesus usou algumas vezes a ilustração de pedra angular, pedra de esquina, para falar de si mesmo e do seu trabalho como Messias. E olha que interessante, um pedreiro geralmente usa ilustrações do ambiente de trabalho dele, um pescador também, um agricultor também. Jesus usava justamente ilustrações que pudessem atender às várias pessoas que estavam no seu auditório. Aqui na Galileia havia muitos construtores como Jesus, então ele ilustrava sua mensagem com imagens que faziam sentido para aqueles trabalhadores. Jesus contou uma parábola, por exemplo, de um homem rico que produziu muito, mas afastou todos de si e, portanto, apesar de rico, era um homem pobre, porque perdeu todas as coisas, todas as relações. Nisso ele estava falando com um auditório de pessoas que talvez tinham posses. Jesus também contou de um semeador que saiu a semear, porque certamente estava falando para um auditório que tinha agricultores. Jesus falou de uma mulher que varreu a casa em busca de uma moeda que ela havia perdido. Ou também de um pão que foi levedado, que são atividades daquela época próprias das mulheres.
Isso indica que Jesus também conversava com as mulheres, ele tinha mulheres no seu séquito de alunos, de aprendizes. Ou seja, Jesus não discriminava ninguém, ele dava exemplos, ilustrações que pudessem atingir a todas as pessoas. Isso é incrível, não é? Como Jesus era didático. Essa didática que eu acho que às vezes falta no mundo acadêmico, de explicar com simplicidade as coisas que, num primeiro momento, poderiam ser complexas. Mas continuando, nessa casa nós temos um outro elemento que você vai entender bem a questão do nascimento de Jesus. É que no pátio onde eu estou aqui, funcionavam pelo menos duas atividades de convivência da família. Letra A cozinha. A cozinha ficava em algum canto daqui. E letra B, aqui também ficavam os animais da família. Agora, preste atenção onde os animais ficavam. Eles ficavam soltos aqui. E essas janelas que você está vendo aqui no meio, vou até pedir o Maurício para vir aqui, olha, mostrar para vocês. Eram lugares onde eles colocavam a comida dos animais. Os animais comiam aqui e às vezes eles guardavam em algum desses ambientes também alguns utensílios de família. Que animais que ficavam aqui? Talvez umas 2 ou 3 ovelhas, um jumento, que era o carro da família, quem sabe uma cabra. Eles tiravam leite desses animais de pequeno porte, ordenhavam literalmente, fazendo desse leite coalhada, queijo para o sustento da família diário. Aliás, tem uma passagem do Antigo Testamento que é até ilustrada pelo que nós estamos vendo aqui. É a passagem de Jefté. Jefté foi um grande herói do povo judeu que, após ganhar uma batalha, fez uma promessa apressada a Deus. Ele disse: quando eu entrar na minha casa, eu sacrificarei ao Senhor o primeiro que me vier à porta. E ele abriu a casa, esperando que fosse ao seu encontro os animais que estavam aqui, ele sacrificaria o primeiro. Só que a tragédia é que quem chegou à porta saudando Jefté foi sua própria filha. E agora ele tinha aquele dilema entre sacrificar a filha, cumprindo a palavra de Deus, ou não sacrificar a filha e descumprir com o seu juramento. Mas isso é uma outra história, eu só a tomei aqui para mostrar como a Bíblia fica mais clara de ser compreendida dentro de todo esse cenário. Então nós já temos uma casa, o pátio, a entrada, aqui onde os animais ficavam, e eles comiam nessas janelas aqui. Agora eu vou mostrar para você na sua tela uma imagem que nós pegamos aqui de Corazim, de uma manjedoura. Olha aí na sua tela. Perceba, a manjedoura não era um bercinho feito de madeira, como vemos em muitas ilustrações do Natal. Era uma caixa de pedra, onde você tem um buraco ao meio, e era aí que os animais comiam. Daí o nome manjedoura, de mangiare, de comida. E você vê que essa manjedoura, se você colocar panos e um pouco de palha, ela facilmente se transforma num bercinho. Foi numa manjedoura dessas que Jesus foi colocado por Maria quando ele nasceu. Mas o Evangelho dá uma explicação desconcertante que talvez vai nos ajudar a entender tudo isso. Eu vou ler para você. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. Agora você já sabe o que é a manjedoura. E coloca o complemento: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como assim não havia lugar para eles na hospedaria? Lembre, eu falei que Jesus nasceu em Belém da Judeia. E José e Maria foram para Belém da Judeia porque José tinha parentes ali. De acordo com o censo romano, cada chefe de família tinha que voltar para assinar o censo, para preencher o censo, no lugar de sua origem. Então, embora José estivesse em Nazaré, aqui na Galileia, ele voltou para a Judeia, para a cidade de Belém, porque ele era oriundo de lá. Então, certamente havia parentes de José em Belém. Anotou isso? Outra questão. Belém era uma cidade minúscula. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, cidades aqui da Galileia eram grandes, mas Belém era uma vila, talvez com, sei lá, 100, 200, 400 pessoas, não mais do que isso. Então todo mundo conhecia todo mundo. Sendo assim, não faz sentido que José buscasse hospedarias, hotéis, primeiro porque uma vila no tamanho de Belém não teria hotéis, hospedarias. Segundo,
Se ele tinha parentes ali, óbvio que ele iria para a casa de parentes. Imagine que você que esteja assistindo a minha aula seja alguém que foi nascido e criado numa colônia de italianos do Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina. E lá todo mundo conhece todo mundo. Você tem os seus avós, seus tios, e muitos ainda continuam morando lá, seus primos. E aí você volta para passear naquela colônia pequena, onde você foi criado, nasceu. Faz sentido você procurar um hotel em outro lugar, sendo que os seus parentes estão ali, você cresceu com eles? Não faz sentido. Então por que José foi procurar lugar na hospedaria, como os filmes apresentam? Aqui vem um detalhe exegético que vai esclarecer tudo e vai surpreender você. Há duas palavras para hospedaria em grego. Você tem a palavra pandorreion, que significa hospedaria de hotel. É pandorreion que está, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que também está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz que Jesus contou a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante, onde ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele acabou caindo na mão dos bandidos. Aí veio um sacerdote, não ajudou aquele homem, veio um levita, não ajudou aquele homem. Depois, no final, veio um samaritano e ajudou aquele homem caído. E a parábola de Jesus termina dizendo que o samaritano, ao ajudar aquele homem, o levou para uma hospedaria. Lucas capítulo 10 de Lucas, versículo 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. Quando você lê isso no grego, a palavra hospedaria que aparece na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, é a palavra pandorreion. Pandorreion. Hospedaria, hotel, de beira de estrada, ok? Porém, em Lucas capítulo 2, versículo 7, quando diz não havia lugar para Maria e José na hospedaria, a palavra não é pandorreion, é kataluma. Kataluma. É palavra completamente diferente. Os tradutores traduziram ambos os termos por hospedaria, mas aqui não é hospedaria, kataluma. E o que significa kataluma? Eu vou explicar para você. Vem comigo. O segredo está aqui, nesse resto de escada. Como eu falei com você, morava nessa casa uma família com certas posses, mas eu também disse que naquele tempo, mesmo pessoas com um certo poder aquisitivo, normalmente tinham a casa composta de um único cômodo para a família. Essa porta que está aqui dá acesso a um outro pátio interno daquela propriedade, onde eles tinham um tanque para a purificação dos judeus. Mas eu quero me atentar a essa escada aqui. Havia uma escada originalmente nesse lugar que dava acesso ao pavimento superior, onde ficava o cômodo da família. Uma prova de que nos tempos da Bíblia as pessoas tinham apenas um cômodo em sua casa, geralmente, está em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre a luz. Mateus capítulo 5, verso 14. Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Percebeu? Uma lamparina ilumina todos os que estão na casa. Para que uma única fonte de luz possa iluminar toda a família, obviamente, todos têm de estar no mesmo cômodo. Então, normalmente, essas casas tinham, na parte superior, um quarto, onde toda a família dormia junto. Quando o casal queria certa privacidade, você deve estar fazendo essa pergunta, os filhos iriam para o terraço, e era comum também as pessoas dormirem no terraço, porque esse calor que está aqui enquanto eu gravo a aula para vocês, acontece na maior parte do ano. Então era normal as pessoas dormirem no terraço. Esse quarto único, onde todos dormiam ali, pai, mãe e os filhos, era geralmente utilizado na época de frio. Então o terraço era o lugar onde a família tinha uma convivência, a alimentação acontecia no terraço, as refeições da família. Quem passava na rua via a família comendo no terraço. Abaixo do terraço, o cômodo de toda a família. Agora, um detalhe. Algumas casas, e essa aqui certamente seria assim, porque eram pessoas que tinham uma certa condição, tinham um segundo cômodo lá em cima. E sabe qual cômodo seria esse? Esse cômodo seria a hospedaria, ou como nós
diríamos em grego, a kataluma, a hospedaria, o quarto de hóspedes. Portanto, as Bíblias que traduzem não havia lugar para eles na hospedaria, talvez não estão dando uma tradução tão ao pé da letra, porque não era bem uma hospedaria, mas um quarto para hóspedes. Essa prática nasceu desde os tempos do Antigo Testamento, quando uma família, grata ao profeta, construiu na casa um quarto adjacente para que todas as vezes que o profeta passasse por ali, ele pudesse hospedar nesse quarto. Por isso que era o quarto de hóspedes. Também quando acontecia situações em Jerusalém, nas cidades vizinhas, Belém seria uma delas, em que as pessoas fossem para as festas religiosas, porque Belém estava a 4 quilômetros de Jerusalém, então muitos peregrinos podiam ficar ali e outros se aproximavam ainda mais da cidade para não se afastar muito de Jerusalém durante as festas, não mais de 1 quilômetro. Então acontecia que as pessoas podiam às vezes ficar hospedadas em casas de parentes, onde, nesse segundo cômodo, o quarto de hóspedes, que eles traduziram quarto da hospedaria. Então, quando a Bíblia fala que Maria deu à luz a Jesus, o enfaixou em panos e o deitou na manjedoura, significa que o menino Jesus, recém-nascido, foi colocado aqui, no ambiente de uma casa, junto aos animais. Por quê? Porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. Forte, não é? Aí agora você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, quando os magos vão visitar Jesus, cerca de 2 anos depois do nascimento de Cristo, porque eles não chegaram imediatamente quando Jesus nasceu, o Evangelho de Mateus conta o seguinte acerca da vinda dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, os magos viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros. Os magos entrando na casa, 2 anos depois. Então Jesus nasceu num lugar como esse, no pátio da casa, junto com os animais. E por que que os pastores que estavam lá nos campos e receberam os anjos, você conhece essa história? Quando Jesus nasceu, um grupo de pastores estavam nas colinas de Belém, e eles viram um grupo de anjos no céu cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vejam, desçam até Belém e vocês vão ver Jesus e sua mãe deitados numa manjedoura. E os pastores vieram e visitaram Jesus. Aí a pergunta é, se Jesus tinha nascido numa estrebaria, como muita gente pensa nos filmes, né? Que Jesus nasceu num lugar onde, como se fosse na porta de uma rodoviária, ou debaixo de uma marquise. Ora, por que os pastores não levaram Jesus para sua própria casa? Simples, porque Maria e José já estavam abrigados em casas de parentes. Mas abrigados de que forma? Não na hospedaria, não no quarto de hóspedes, mas embaixo, com os animais da família. Por quê? Vamos raciocinar um pouquinho? Naquela época, mulheres que engravidavam antes do tempo poderiam ser apedrejadas. Maria recebeu a visita do anjo dizendo que, a despeito dela ser virgem, ela estava grávida por um poder sobrenatural de Deus, de Cristo. O Filho de Deus estava no ventre dela. Eu e você podemos acreditar nisso. Num país de maioria católica, evangélica, protestante, é fácil acreditar nisso. Mas naquela época os vizinhos não compraram essa ideia. Havia muita desconfiança sobre Maria. E quando José e Maria vieram até Belém para ficar em casas de parentes, eu fico imaginando as desculpas que o dono da casa e a dona da casa deram para que Maria não ficasse lá em cima no quarto de hóspedes junto à família. Que humilhação! Veja, se você for humilhado por um agente de imigração quando entra num país que não é o seu, dói, mas você nunca mais vai ver aquele sujeito. Se você é humilhado por um agente de trânsito, dói, mas você não conhece, ele não convive com você. A humilhação fica pior quando quem humilha você é um parente, alguém que supostamente deveria amar você. Mas essa humilhação fica ainda pior quando ela é discreta. Sabe aquela situação de você entrar numa casa e ouvir o dono falando assim, não guarda aquele biscoito caro porque eu não quero dar para os filhos desse aí não. Sabe, velada, que você percebe nas entrelinhas? E essa humilhação ainda fica pior quando você tem que aceitá-la, porque você não pode simplesmente falar, desculpa, eu vou para outro lugar. José e Maria tinham que ficar aqui. E foi num ambiente desse
que nasceu o Salvador. Você percebeu que todo esse contexto histórico não apenas aprofunda o seu conhecimento da palavra de Deus, mas dá uma dimensão teológica ainda muito maior para essa história? Pois é. Eu vou voltar para debaixo da árvore, que o sol está bem quente, e vou continuar estudando com você agora outros elementos de contexto histórico que vão ainda impressionar mais o seu coração acerca da verdade dos evangelhos. Vamos lá. Seja honesto comigo. Não é mais gostoso estudar a Bíblia assim? É tudo isso que eu tenho aprendido vindo a Israel, não apenas Israel, mas também Egito, Jordânia, Líbano, Oriente Médio de uma forma geral. Tudo isso é o que eu procuro fazer através da pós-graduação, levando o conhecimento que eu adquiri aqui para você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que está assistindo as minhas aulas. Foi um compromisso que eu fiz com Deus, sabe? De pegar todas essas fantásticas descobertas que eu estava encontrando e não ficar com isso para mim. Aliás, deixe-me colocar uma filosofia aqui de Israel para você entender por que eu levo esse conhecimento bíblico até você. Quando você pega o mapa de Israel, depois você pode procurar no Google, você vai ver que é muito fácil de entender a geografia desse lugar. Primeiro que Israel é um país pequeno. Ele tem 470 quilômetros de norte a sul e 130 quilômetros de leste a oeste. Agora, quando você pega o desenho geográfico, você vê que tem uma cadeia de montanhas de um lado, uma cadeia de montanhas de outro lado e um corredor, é como se fosse um grande vale no centro. Esse vale no centro, ele tem a sua maior parte percorrida pelo Rio Jordão. Então o Rio Jordão começa lá no norte, lá nas colinas de Golã, no Monte Hermon, ele vem descendo, faz o lago que é o Mar da Galileia, depois ele sai do Mar da Galileia, continua descendo e faz um segundo lago que é o Mar Morto. Agora, ele não sai do Mar Morto para lugar algum. Olha que curioso, o Mar da Galileia recebe do norte as águas do Rio Jordão. E assim que ele recebe, ele também despeja as águas do Rio Jordão para alimentar outras partes do território. Agora, o Mar Morto só recebe, mas não doa. Por isso que o nome já diz tudo. É um mar morto. Ali não tem nenhum tipo de peixe, nenhum tipo de planta, nenhum tipo de vida. Não há nenhuma vida aquática naquele lugar. Então, comparando o Mar da Galileia, o Mar Morto com a nossa própria vida, eu decidi que tipo de núcleo eu gostaria de ser. E você? Quer ser como o Mar da Galileia, que recebe, mas também doa, e por isso é rico em peixe, em natureza, em vida e alegria? Ou quer ser como o Mar Morto, que só recebe, mas não dá para ninguém? Ele fica tão destruído que até o seu entorno é um grande deserto. Por isso que eu recebi o conhecimento dessa terra e resolvi também partilhar com vocês, como uma espécie de Mar da Galileia, no sentido filosófico da palavra. Mas, continuando o que eu estava explicando, além de tudo que você aprendeu ali dentro da casa, como é que era a manjedoura, a vida de uma pessoa, do núcleo familiar naquele tempo de Jesus, agora eu quero voltar àquela expectativa que as pessoas tinham a respeito da vinda de um Messias. Porque note, o nascimento de Jesus, por mais humilde que tenha sido, por mais repleto de circunstâncias adversas, não tornam Jesus ninguém fora do comum. Porque há vários vultos da história que também nasceram em condições muito precárias, de sofrimento, de humilhação, e nem por isso podem ser chamados de salvadores da humanidade. Mas Jesus era o Redentor. Então, o seu nascimento atendia a uma expectativa profética. É lógico que essa profecia do passado só chegou até nós de maneira fragmentada. Nós não temos todo o quadro. Aliás, uma das primeiras regras que um arqueólogo precisa aprender, um arqueólogo e um historiador, é que nós trabalhamos com fragmentos de história. Muita coisa do passado se perdeu. Inscrições, documentos, pela própria ação do tempo, pela destruição de guerras, pelo sumiço estar debaixo da terra. Enfim, nós trabalhamos com um quebra-cabeças de 10 mil peças, das quais 9.500 desapareceram. Você percebe? Então você trabalha realmente com fragmentos que permitem você construir uma hipótese. Vamos lá. E nesses fragmentos nós temos testemunhos como de Tácito e Suetônio, que eu já falei para vocês, afirmavam acerca de profecias que anunciavam, mesmo em Roma, o nascimento do Messias.
Agora vamos falar de outras evidências interessantes do passado. Vou falar de uma inscrição romana no Egito. Essa inscrição, ela fala da vinda de um grande libertador. Eu vou lê-la para vocês. Ela diz assim: Augusto, o soberano da luz, a maravilhosa estrela da manhã, que surge como um salvador para os povos. Expressões como essa que nós encontramos no Egito lançam luz até sobre algumas expressões que estão na Bíblia. Olha, por exemplo, você viu como os egípcios falavam de Augusto como sendo a estrela que salva, não é isso? A estrela que salva da manhã. Quando você vai no Apocalipse capítulo 22, verso 16, perceba as palavras com as quais Jesus se dirige ao profeta João. Apocalipse 22, 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quando ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, está dialogando com os judeus daquela época. Quando ele diz, eu sou a brilhante estrela da manhã, está se comunicando com aqueles que não eram judeus, mas que também tinham uma ideia de estrela da manhã salvadora, só que equivocadamente aplicada ao imperador. Então nós notamos, ao estudar esse mundo em volta da Bíblia, como a palavra de Deus dialoga com a sociedade daquele tempo. Você percebe, portanto, que até no Egito havia uma expectativa messiânica em relação à Bíblia. Então nós temos aqui uma conexão muito interessante das Escrituras com o contexto da época. Agora nós estamos prontos para responder. E os magos do Oriente? Por que eles vieram de longe, provavelmente da Pérsia? Por que uma estrela seria o sinal que os guiaria? Simples, porque a estrela era, de alguma forma, um sinal universal de que ela apresentaria ao mundo o nascimento do Salvador. Percebeu? E isso não era exclusivo de Israel. Você viu então nessa aula que havia uma expectativa, através da paz romana, de profecias, mesmo fora de Israel. Você percebe que até a maneira como as pessoas olhavam o quadro era uma sede e uma expectativa de um Salvador que haveria de vir. Que revelações incríveis você teve nessa aula, não é mesmo? Jesus não nasceu numa estrebaria, o quarto de hóspedes não era um hotel, Jesus nasceu numa manjedoura de pedra. Você viu que o contexto histórico nos permite entender que mesmo fora de Israel havia uma expectativa da vinda de um Messias. Você percebe como tudo isso faz com que a Bíblia ganhe profundidade emocional, espiritual e intelectual? E aqui vai algo muito importante para você, preste atenção. Se você quer ganhar o certificado dessa introdução à pós, você precisa comprovar que participou de todas as 4 aulas. Para isso você precisa anotar a palavra-chave, ou melhor, a expressão que eu vou usar ao final de cada aula. Anote que depois eu vou explicar como é que você vai preencher um formulário, alguma coisa assim, tá bem? Aqui vai a palavra-chave de hoje, eu não esqueci. Essa palavra-chave é para você garantir o seu certificado. A palavra-chave, ou a sentença de hoje é Bíblia comentada por 12 meses. Anotou? Vou repetir. Bíblia comentada por 12 meses. E essa palavra-chave representa outro bônus exclusivo de nossa pós-graduação. É que todos os alunos matriculados receberão acesso completo à plataforma A Bíblia Comentada por 12 meses, onde eu e outros especialistas explicamos livro por livro da Bíblia Sagrada. São mais de 400 aulas. Um programa como esse custa em torno de R$600, mas você ganhará gratuitamente nessa segunda turma da pós. Então lembre-se que você precisará das 4 palavras-chave de todas as nossas aulas para você receber o seu certificado de introdução à pós-graduação. Reforçando, a palavra-chave de hoje, ou a expressão é Bíblia comentada por 12 meses. Agora você já aprendeu, através desses 2 contextos históricos, como aprofundar melhor o estudo da Bíblia Sagrada. Porém, eu quero na próxima aula continuar o nosso diálogo mergulhando ainda mais na Bíblia através do segundo pilar, a arqueologia. Como as evidências históricas não apenas confirmam a historicidade dos relatos, mas também nos ajudam a entender. Esse treinamento é uma introdução, como eu disse, para todos aqueles que desejam se aprofundar nos 3 pilares científicos que serão abordados com mais detalhes na nossa pós-graduação completa. Então lembre, ela tem a arqueologia,
história e contexto e exegese avançada. E com a pós, você se tornará uma autoridade em estudos da Bíblia, capaz de defender a sua fé com conhecimento sólido, científico, com interpretação correta das Escrituras, com a mesma profundidade que Jesus utilizava em seu tempo. E lembre-se sempre, o contexto histórico não apenas muda como você lê a Bíblia, ele também transforma a sua forma de viver a própria Bíblia. Direto aqui da Terra Santa de Israel para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.